Boa noite, pessoal online. Vila Velha, Espírito Santo, pessoal do Rio de Janeiro, outros estados, todos vocês que não se identificaram, boa noite. Se comprometer em obedecer a Deus, não há nada que Deus não possa falar com você. A palavra de Deus diz em Jeremias, que é o telefone de Deus. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você conhece o telefone de Deus? Quem sabe o telefone de Deus? Fica em Jeremias. Muito bem, Jeremias 33:3, que fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é uma promessa para você. Então você precisa clamar, amém? Quando a gente clama, quando a gente pede a Deus, quando a gente clama a Deus, Deus me dá uma resposta. Então efetivamente Deus passa a te dar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, pela ministração do Teu Espírito Santo, por cada um que está aqui para te ouvir, para receber de Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que ministre em minha vida e que me faça um vaso capaz de ser derramado por todos aqueles que têm fome e sede de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, como esse culto não é o normalmente que a gente faz, a nossa ministração vai ser uma conexão. Eu vou começar a falar e você precisa se concentrar. O que eu vou falar para você é sobre estar com Deus e falar com Deus. Estamos abertos para isso? Deus fala em pequenos sinais. Ele coloca várias situações na sua vida para que você perceba que Ele quer falar com você. Mas às vezes a sua atitude, ela é de ficar e ter medo. Porque a voz de Deus ela é audível para aqueles que estão buscando o Senhor. Amém? Então, como é que eu vou perceber que Deus está falando comigo? Ele vai me dar sinais das situações que eu estou vivendo. Ele declara sobre coisas e vai tentando abrir o seu coração até que você perceba que essa situação não pode acontecer como ela está acontecendo. Desde a sua infância, você luta pelas coisas que você quer. Mas você precisa saber as coisas que você quer, se são a vontade de Deus. Porque quando não são, é como comer uma comida com pimenta que você não gosta. Fica ardendo na boca. E coisas que acontecem na nossa vida, que não são a vontade de Deus, arde no nosso coração. Alguma coisa dentro da gente diz, isso não é o caminho. Mas a gente precisa abrir o nosso coração para entender. Porque senão a gente fica determinada, fazendo as mesmas coisas, trabalhando da mesma forma, sem perceber que Deus está parando você. E por falar em parar, Deus às vezes até tenta parar, né? Mas a gente é tão teimosa. A gente decide uma coisa, igual o Narizinho, Monteiro Lobato. Quem já leu? Ela era muito teimosa. E ela queria fazer as coisas da maneira dela. E Deus estava sempre ensinando, né? Monteiro Lobato colocou a Narizinho para mostrar como é uma personalidade teimosa. Ele realmente foi maravilhoso quando ele criou a Narizinho, porque sustenta uma atitude nossa de muitas vezes não queremos aceitar que existe um caminho, sabe, tem um caminho, mas esse caminho às vezes é muito longo
E quando a gente é muito ansioso, pergunta a pessoa que está do seu lado, de preto com florzinhas. Você é muito ansioso? A ansiedade faz isso na gente. A gente primeiro acha que a gente não é ansioso e que a gente tem a capacidade de trabalhar no nosso coração o tempo todo. Mas aí Deus faz você ir para um caminho e você quer ir para outro. E aí Deus faz você para um caminho e você quer ir para outro. Por que a gente luta tanto contra aquilo que Deus está querendo falar com a gente? Pergunta a pessoa que está com uma roupa mesclada do seu lado. Você tem uma roupa mesclada? Por que será? É porque no nosso coração a gente acha que o nosso imediato, aquela situação que está acontecendo ali, ela é muito melhor do que você ficar pensando sobre aquilo. E aí Deus vai confrontando você para que você possa expandir-se, para que você possa crescer. Mas às vezes a gente não quer crescer. A gente já foi tão esmagada que a gente não quer crescer. A gente foi esmagada pela nossa mãe, a gente foi esmagada pelas nossas amigas, a gente foi esmagada por todas as pessoas que passaram na nossa vida e a gente não quer crescer, porque dói crescer. O crescimento dói. Porque aí você vai ter que se responsabilizar pelos seus atos. Você vai ter que enfrentar as suas fraquezas. Como assim pensar nelas? Sim. Porque quanto mais forte você ficar, mais você vai ter que guardar as suas fraquezas para que elas possam crescer também na mesma proporção que os seus dons estão crescendo. E isso é muito difícil. Reconhecer um erro é muito difícil. Reconhecer muitos erros é mais difícil ainda. Mas por quê? Porque quando a gente passa a reconhecer os nossos erros, a gente fica à disposição das pessoas e a nossa sensibilidade fica completamente aberta. É como se nós tivéssemos um coração aberto e que qualquer pessoa pode mexer. Na verdade, sempre estivemos com o coração aberto. Só que temos medo das pessoas. E tentamos fugir da intimidade com qualquer pessoa, porque a gente não quer se entregar a nada e a ninguém. Isso significa dizer que quando vem a onda, existem sentimentos. Sentimentos de tsunami. Quem conhece sentimentos de tsunami? Aquele sentimento que vem como uma onda tão grande que você se afoga nele. Você se afoga, você não sabe como lidar com aquilo. Porque você sempre quis ser amado e nunca teve certeza se foi amado de verdade por ninguém até hoje. Outra, porque quando a depressão chega, você não pode falar com ninguém, porque senão você fica fraco diante das pessoas. Então o que eu faço com esse tsunami? O que eu faço com esse medo que eu tenho? Agora eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo e tenho raiva de ter medo. Porque eu sei que eu não deveria ter medo, então eu fico com raiva, mas isso não me faz ter coragem. Por que será que eu estou vivendo uma fase de tão grande medo? Porque quando você tem que tomar decisões na sua vida e em situações, você precisa vencer o medo. Você precisa vencer a letargia. Eu acho que eu não vou conseguir. E todo dia falar isso na sua cabeça. Eu não vou conseguir. Não importa quanto Deus já tenha colocado milagres na sua frente. É tão mais fácil pensar negativamente. É tão mais fácil. Mas você precisa se procurar. Aonde você está mesmo? Em que lugar você se perdeu? Talvez você quisesse agradar a tantas pessoas que no final você não conseguiu nem agradar a você, nem aos outros e se perdeu. Buscar o tesouro de quem é você é fundamental para que você possa crescer. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus vivo que te criou. Você tem um DNA, você tem um chip, você é uma pessoa. E você não pode se misturar a tantas coisas e ser tantas coisas ao mesmo tempo, porque senão você está sempre e vai estar sempre se perdendo. E por que isso?
Por que Deus está tentando falar comigo há tanto tempo que eu não posso me perder? Porque diante de tantas coisas, há tantas coisas que você pode, labirintos que você pode entrar que você não sai. Porque minha mãe não me ama, porque eu não me sinto amada, porque meu ex-relacionamento, o penúltimo, não me amava, porque eu não consegui ser amada. Bem, isso pode acontecer no teu coração e você não tem a resposta e você busca a resposta no próximo relacionamento e não dá certo. Porque apesar da gente querer fazer tudo para agradar as pessoas, a gente precisa buscar o Senhor. Se é isso que Ele quer da gente. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você está entendendo? Nossa. Então, agradar os outros é ótimo. Faça sempre isso. Desde que você não esteja desagradando ao seu Deus. Deus. O que é isso? O que é Deus, hein? Eu acho que eu estou um pouco perdido, porque eu não sei exatamente o que é Deus. Será que Deus é uma energia? Deus é uma força? Será que Deus tem a capacidade de me guiar? Será que esse Deus, que Deus eu estou falando? De que Deus eu estou falando? Eu estou falando de um Deus vivo, que mandou um filho chamado Jesus, em carne, que não pecou, que fez uma redenção do homem e do pecado. Aquele pecado diário que você sempre pensa: o que eu estou fazendo com a minha vida? E se entregando a coisas que você não precisaria estar se entregando, sendo dominado por coisas que você não precisaria estar sendo dominado. Ser dominado por Deus é repelir as coisas que te fazem mal. Quando Deus domina a tua vida, você vai repelir automaticamente pessoas e coisas que te fazem ser escravo. Deus não quer um escravo, Deus quer um adorador. Uma pessoa capaz de se entregar de tal forma que possa amá-lo. Amar. Será que a gente ama de verdade? Será que a gente busca tanto essa verdade, mas nunca consegue encontrar? O amor verdadeiro, ele não é ciumento. Sério, pastora? Então eu nunca amei. O amor verdadeiro, ele não é dominador, nem dominado. O amor verdadeiro é capaz de enxergar todas as coisas e perdoar. O amor precisa perdoar. Na verdade, Deus é amor. E se você tem Deus no seu coração, você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar porque Ele não sabe o que faz. Porque se soubesse, certamente não faria o que fez com você. Então o amor precisa passar por uma transformação. Primeiro em você. Você precisa exalar esse amor. E esse amor, ele é tão profundo, o amor de Deus, que ele transforma. Ele faz você ter fé. Ele abre a sua mente. Ele abre o seu coração. E faz você ter convicção. Não só de quem você é, mas para onde você está indo. Para onde você está indo. Em que espaço você consegue segurar tanta insegurança e tanto medo. E a necessidade de ser amado. Então não somos servos. Quando queremos tanto que as pessoas nos amem e passamos a olhar a nós mesmos só quando as pessoas olham para a gente. É isso. Quer dizer que a gente só vai se reconhecer como ser humano dependendo de como as pessoas vão nos olhar? É isso. Será que nós não temos que levantar outros álibis? Será que não temos que levantar outras equações? O que será que é sine qua non? O que será que é o mais importante na nossa vida? Não é a capacidade de gerar o nosso eu e fazer com que ele seja algo que vai semear coisas não só na nossa vida, mas na vida de outros? Então a essência de Deus não é essa. Quando Deus falou ao homem, crescei e multiplicai-vos.
Será que Ele não estava dizendo que a sua vida possa ser multiplicada em outras vidas? E será que nós nos relutamos tanto e ficamos vítimas de nós mesmos porque precisamos ser amados? Eu preciso ser reconhecido, porque senão a minha vida não vale a pena. Como podemos chegar a um absurdo e uma desconexão tão grande do verdadeiro amor de Deus? Você não precisa passar por tudo isso para se sentir viva, para enxergar você mesmo. Você não precisa se submeter a esse nível de submissão que você está tendo, de perder você mesmo. Está completamente perdida em função dos outros. Mas Deus tem um caminho. Ele diz na palavra dele algo muito simples: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, ele diz esses 3 elementos da equação: caminho, verdade e vida. Menos B, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. O que significa dizer que, se você andar nesse caminho, logo você vai entender que você vai encontrar uma verdade. Talvez a verdade que você não queira ouvir. Eu quero ouvir tudo. Talvez a verdade que você vai ouvir, você vai ter que mudar. Ah, é? Você vai ter que falar menos sobre o que você pensa, antes de você verificar o que você pensa. Pergunta a pessoa do seu lado: você fala muito? E aí quando você fala muito, o que acontece? Você fala demais. Aí você fala coisas que você não deveria estar falando, porque não é da sua alçada. No direito a gente fala circunscrição. Não é da sua circunscrição, não. Aí o que você faz? Eu acho que eu não tenho que falar sobre isso, porque eu não sou caras nem contigo. Eu tenho que ficar em silêncio, porque talvez aquilo que eu fale vai me prejudicar bastante no meu trabalho. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: as coisas te prejudicam quando você fala demais? Certamente é um aprendizado a gente saber, né? E há pessoas que vão falando todos os seus planos. Vai lá e conta todos os seus planos para todo mundo. Isso é bom? Não. Você precisa guardar os seus planos com Deus. É com Deus. E as pessoas que você verdadeiramente confia. Porque os seus planos são algo de Deus. Então você tem que guardá-los como uma pérola. Se você sai falando, o que acontece com esses planos? Você já viu alguma guerra, alguém contar o plano para alguém? Já viu? Você sabe como é fortificado um plano de guerra? Então, assim você tem que também esconder os planos e não falar abertamente, porque você que tem esse problema de falar sempre os seus planos, acaba perdendo grandes oportunidades por causa disso. Cria expectativa, fala de coisas que ainda não aconteceram. Aí quando elas estão prontas para acontecer, você já falou e agora não aconteceu. Você tem que lidar com a sua desilusão, lidar com a sua frustração e também as pessoas te perguntando: então é o melhor você falar? Não sabemos o futuro. Precisamos guardar no nosso coração os planos, para que a gente não fique cada vez mais frustrado, porque a frustração, lidar com a frustração é muito difícil. A gente tem que estar muito maduro para aceitar um não e ficar bem. Então quando Deus vai ensinando a gente a ficar ligado, pergunta a pessoa que está ao seu lado: você ligou? Se você não ligar, você não vai ouvir nada, não vai entender nada. Vai parecer que eu sou uma pastora maluca. É isso? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Tem certeza? Mas você está aberto para receber isso? Vai deixar as coisas? Ou vai pegar de novo o passado? Vai trazer o passado para a sua vida e vai dizer: vai ser isso aqui que vai acontecer.
Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você faz isso? Você fica o tempo todo no passado com a sua mente? Vamos tirar esse caminho no seu coração? Vamos sair do passado? E não vai trazer nada para você, só condenação. E de condenação você está cheio, está com um caminhão desse tamanho. Só que eu tenho uma boa notícia: Deus não é um Deus de condenação, Ele é um Deus de redenção. Porque se não fosse assim, Ele não teria mandado Jesus Cristo para salvar-nos dos nossos pecados. Então você precisa dar uma chance para Deus. Primeiro, de perdoar você. E depois você precisa perdoar a si próprio. Porque a pior pessoa para você é você mesmo, que sempre se censura e se cobra o tempo todo. Assim como a sua mãe. Então Deus tem o caminho, a verdade e tem a vida. A vida é sentir a presença das pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Está disposto a juntar os pedaços, honrar a Deus, sabendo que você consegue ir muito mais longe quando você permite a presença de Deus na sua vida. Mas permitir a presença de Deus na sua vida é em toda a sua vida. Às vezes você tem um relacionamento e você fica assim: não vou falar nada. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você não fala nada com o seu relacionamento? Eu falo tudo, eu só não falo aquilo que eu sinto, porque se eu falar o que eu sinto, ela vai ficar muito chateada comigo. Isso é algo que você está deixando de viver. Está deixando de viver. Porque um verdadeiro relacionamento é aquele que você consegue ser você. Você é você. E para a gente ser a gente não vai fingir do outro lado. A gente não vai fingir que é uma pessoa que não é. Porque isso nos frustra muito. A gente quer ser aquilo que a pessoa deseja. Mas aquilo que a pessoa deseja não é você. Então você tem que ser você. Amém? Conversa confusa, né? Você tem que ser você. Muito complicado isso. Só entende quem está passando, não é verdade? Quem está passando por isso entende o que eu estou falando, não é verdade? Não é verdade? Que é eu, pastor? Eu não tenho namorada ainda. Exatamente por isso que você não tem. Então, o processo do Senhor trabalhar no nosso coração, Ele vai ampliando os nossos medos, fazendo com que você não tenha medo de determinadas coisas, porque você está avançando. Mas avançar tem um preço. Coragem. Sabe aquela que a gente nunca tem, assim, lá atrás, que a gente nunca teve coragem? Está sempre fingindo que a gente não é. Então, é coragem. A gente tem que ter coragem. Coragem para enfrentar uma fila no banco. Quem tem coragem para enfrentar uma fila no banco? Eu conheço uma pessoa que ela não pode ver uma fila que ela entra. Ela está no carro, ela vê um ônibus, mas parece imã. Ela vai para trás do ônibus, assim. Por que essa pessoa tem uma necessidade tão grande de ir para uma fila? Você também tem problema? Não, você não tem problema com isso. Mas eu vou falar alguma coisa parecida que você vai entender, né? Então, olha só. Tem a fila do ônibus e tem a fila também de fazer algo diferente. Ok? Deus quer que você tome e faça coisas, network, coisas assim que Deus fala para você fazer, e aí você... que preguiça. Eu vou ter que ir para o centro da cidade fazer meu network, não quero não. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você tem um problema com preguiça? Ai, eu não entendo, essa pastora não está fazendo revelação não. Imagina, eu sou uma pessoa tão agitada, faço tanta coisa, mas na hora de fazer coisas que você sabe que você tem que fazer, para que você possa bater nas portas e que Deus possa abrir, aí vem a timidez. Eu sou tímida. Não, eu sou tímida mesmo, é verdade. O que vocês estão vendo aqui é só o Espírito Santo, mas eu sou tímida. E aí, quando eu tenho que enfrentar alguma coisa, alguma pessoa, quando
eu tenho que enfrentar uma plateia internacional, algo que mexe dentro de mim, porque não é só o que eu falo, é o que a pessoa está traduzindo, são muitos elementos, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar a minha timidez. Tem que enfrentar aquele lugar que você quer ficar fechadinho. E uma vez eu tive que cantar, uma pessoa falou para mim, não, pastora, tranquilo, não tem ninguém lá, você vai lá e canta, não tem ninguém lá. Quantas pessoas tinham? 10.000 pessoas. Eu falei, que amigo, você não concorda? Mas cara, amigo. Cheguei lá, aquela multidão de pessoas, eu falei, meu Deus, eu não sou cantora. E aí, o que eu tive que fazer? Você crê nisso que eu cantei? Eu cantei, nem caí lá, porque o negócio era tão alto. Eu cantei. Mas eu cantei para Deus. Eu cantei porque eu sei que Deus me colocou lá para eu cantar. E aí eu tive coragem. Eu tenho coragem porque eu sei que Deus tem um caminho. Sabe, existem caminhos que você precisa passar. Aí você precisa criar dentro de você a vontade de ir buscar. Porque se você ficar acomodado, o tempo todo acomodando, esperando que a oportunidade venha, essa oportunidade não chega. Então você precisa sair de você e buscar por essa oportunidade. Porque Deus escreve e declara sobre a sua vida algo que você tem que buscar. É uma necessidade que você tem que colocar no seu coração. Ser um buscador. Ser alguém que vai buscar até que você encontre. E aí quando você alcançar, você vai lembrar. Bem que a pastora falou para eu ir buscar, hein? Aqui, acabei de receber a bênção. Então, faz parte do nosso crescimento a gente buscar. Faz parte do nosso entendimento buscar a saída. Se você não está encontrando a saída, você tem que buscar a saída até você encontrar. Você não pode ficar com medo. Vai buscar a saída. Há uma porta que Deus quer que você passe. Então passe por ela. Amém? Agora eu gostaria de pedir a vocês, para que vocês fechem os olhos. Toda dor que você passou, todos os momentos que você decidiu fechar-se nesse lugar, fingir que não estava vendo. Isso te pesou tanto. Naquele momento em que você fingiu não estar vendo as coisas erradas e decidiu aceitá-las como elas são. Não troque a sua visão por nada. Não finja que você não está vendo, nem que você não está ouvindo. Em algum momento você precisa ter cura. Cura dessas feridas. Cura de tentar colocar o tempo todo uma pessoa no lugar onde ela não tem que estar. As suas tentativas de o tempo todo estar buscando algo que você não tem, infringindo a você uma decepção tão grande. Olha para as coisas que você tem. Dê valor às coisas que você tem. Não busque justificativas para emergir nesse lugar tão escuro. Venha para a luz. E a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Coloque luz nesse caminho e você vai ver que as coisas serão abertas muito rápidas, apenas pela decisão de você se submeter. E aqueles que estão
profundamente surdos, que fecharam num cubículo do seu pequeno mundo. O casulo precisa ser quebrado para que você se transforme numa borboleta. Aquilo que você condensa dentro de si precisa ser espalhado e você precisa crescer. Pare de ter medo. Pare de ter medo como você tinha do seu pai. Tenha segurança. Não permita que a sua dúvida te consuma. Faz as coisas ficarem muito mais fáceis para você mesmo quando você para de se cobrar e de se condenar. Tenha uma precisão de um relógio. Guarde o tempo. Você tem um tempo. Guarde esse tempo. Não seja consumido pelos seus sentimentos. Não seja distraído pelas suas emoções. Busque alcançar as coisas. Clama. Clama dentro de si. Reaja às suas emoções. Reaja ao combate. Não seja afligido pelos pensamentos que destroem a sua fé. Transforme. Reaja. Reaja. Não seja consumido. Faz estremecer. Faz estremecer. Tudo em mim. Tudo em nós. Faz derreter. Faz derreter Meu coração. a minha teimosia. Me tira o medo. Tira esse medo de errar. Me conta segredos. Eu quero te ouvir. Aumenta minha fé. Aumenta nossa fé. Revela quem és. Revela quem és. Tu és Emmanuel. Por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz Me flutuar faz flutuar ao som da tua voz. Pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Então entendemos que Deus, Ele fala. Se Ele fala, há algo que Ele quer dizer para você. E você recebeu isso? Você recebeu que às vezes você não quer buscar, não quer cavar. Você tem medo. E se eu não conseguir encontrar? Mas Deus quer transformar isso numa coragem. Deus quer te dar ousadia para que você possa enfrentar os seus próprios medos. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou me distrair e logo depois largo no meio do caminho. Aquela fé que eu tinha, eu disse, eu recebi um não. Eu recebi um não e aquela fé que eu tinha, tão grande que conquistar, se esvaiu. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. E aí, se você espera, você tem a capacidade de entender que é cavando. É cavando
e se o medo chegar? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Se o medo chegar? Se o medo chegar? Pergunta para a pessoa do outro lado. Se o medo chegar? Ih, tá longe. Se o medo chegar, você vai fingir que não está acontecendo, que isso não é com você, hein? Vai fingir que não está acontecendo, que isso não é com você e que você não tem medo de nada. É isso? Não. Você desliga o telefone, vai para a sua cama e coloca o edredom, aquele que você nunca arruma todo dia. E aí o que acontece? Acontece, o problema vai passar, a dor vai passar. A dor só passa com morangos. Já foi em Penedo comer morango? A dor só passa quando eu viajo, ou quando eu recebo uma oportunidade de trabalho. A dor passa rapidinho, não passa? Mas você já pensou ficar esperando as coisas acontecerem na sua vida para que você realmente reconheça que Deus está cuidando de você? Você já imaginou você ficar dependendo dos outros para que você possa ser feliz? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você depende dele para você ser feliz? Dela, dele, sei lá de quem? Será? Será que nós estamos então? Nós somos dependentes. Se aquela pessoa está bem-humorada, então você fica. Se aquela pessoa está bem-humorada, você fica bem-humorada. Se a pessoa está chateada, você fica. Você acha que Deus criou você para fazer repetição de débito? O problema de pastora que é advogada é esse, né? Então, quando você está errado por estar buscando a personalidade de outras pessoas para que você se reconheça, você está errado. Mas e quando você acerta e deixa aquela pessoa ser o que ela é? Não é melhor? Não o mau humor dela, estou falando ela, sem mau humor. Porque às vezes quando a gente tem mau humor é muito difícil as pessoas lidarem com o nosso mau humor. Já teve um piti? Quem já teve piti aqui? Já teve aquele piti? Piti. O verdadeiro piti, ninguém aguenta, ninguém suporta. Só quem ama muito você. Quem ama muito você, vê o seu piti, sabe que você está na fase do piti e passa. Amém? Olha, eu nunca vi ninguém com piti. Nem eu não sou uma pessoa que faço piti. Eu fico carrancudo. Tá bom. Tem pessoas que ficam carrancudas, né? Fica, não dá nem sorriso. Hoje eu não estou bem. Então, para os carrancudos que não dá piti, né, melhor, né? Carrancudo pelo menos segura os sentimentos para dentro, né? Implode em si mesmo, estoura tudo por dentro. Conhece pessoas que implodam todas as coisas dentro de si? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: menina, esse curso de revelação está difícil. Está difícil encontrar uma pessoa com as características que eu estou dizendo. Mas aí eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente coloca as sementes da nossa vida, dos erros que as pessoas cometem conosco, a gente fica e deixa a raiz da amargura entrelaçar no nosso coração e nos sufocar. A gente não sabe por que a gente está sufocado. Não sabe. Mas na verdade a gente está se sufocando. Porque você abriu o seu coração para a maldade dos outros penetrar dentro de você. E Deus não quer deixar isso. Você precisa largar isso. Esses sentimentos só destruíram você. Esse sentimento só fez você ficar olhando o passado. E você tem que ter ousadia para enfrentar você mesmo e dizer: isso não vai me dominar. Isso não vai me dominar. São muitos anos de tristeza. São muitos anos que eu tentei. Isso não vai me dominar mais. Amém? A gente tem que dizer: isso, diga, isso não vai me dominar. Amém? Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Jesus,
pelos corações acorrentados, Senhor, pela amargura, pela tristeza. Senhor, quebra, Jesus. Quebra essa maldição, Senhor. Quebra esse entorpecimento, Jesus. Quebra, Jesus, essa maldade que esse homem fez com essa pessoa, Jesus. Quebra, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por uma libertação, Jesus, dessa escravidão dos sentimentos, Senhor. Senhor Jesus. Pai, eu quero quebrar, Jesus, essa traição dessa mulher, Jesus. Senhor Jesus, quebre essa amargura, essa mágoa, Pai. Construa um novo ser, Jesus. Construa uma nova visão, Pai. Senhor, quebra essa maldição de doença familiar, Jesus. De terceira e quarta geração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a partir desse momento, Senhor, essa pessoa levante a bandeira de libertação, Senhor, e traga vida, esperança e saúde para essa família, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E acontece que a gente precisa ter ousadia. De novo. Existem declarações que você precisa fazer. Você não conhece a música, você tem que falar assim: Jesus, não sei se eu posso confiar em Deus e tal, mas declara: Jesus não vai falhar. Jesus não vai falhar. Jesus nunca vai falhar. Agora eu vou falar aleluia e vocês continuam, tá bom? Aleluia. Nunca. Aleluia. Basta acreditar. Eu creio, Pai. Aleluia. De quê? De ousadia. Aleluia, Pai. Eu faço o quê? Eu enfrento os meus medos. Com essa ousadia, eu decido: essa situação não vai me dominar. Adivinha por quê? Porque Jesus não quer nada dominando você, a não ser a luz dele. Amém? E se a gente ficar magoada, porque às vezes a gente fica enrolada com a nossa mágoa e fala assim: como é que pode isso acontecer? Como é que pode eu viver certas situações e que eu não sei nem como reagir? Eu não tenho reação. Como é que isso pode acontecer na minha vida? Você está preparado para viver isso? Você está preparada para enfrentar esses medos? Mas esses medos são hereditários da sua mãe. Você vai ter que enfrentá-los e não deixar
deixar mais que ele passe para mais ninguém. Mas isso é a coragem que Deus coloca dentro de você. Você precisa usar essa coragem. E quando você enxergar que Deus, Ele tem a capacidade de nos transformar. Então, seja o que for que você estiver vivendo, que às vezes está difícil mesmo que a gente está vivendo. Não estou brincando não, pastor. Está muito difícil. E eu digo isso porque é sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. Quando Ele decide transformar a sua vida, Ele não precisa muito de tempo, Ele só precisa do seu coração. Então você precisa abrir o seu coração. Porque quando você estiver disposta a abrir profundamente seu coração, Ele vai te dar sinais das coisas que estão vindo e você está fingindo que não está vendo. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você está fingindo que não está vendo? Ai, pastora, deixa eu ver. Eu acho que eu estou meio... não quero bater em determinadas portas, porque o que vão pensar de mim? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: o que vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Vai parecer que eu estou precisando de bater na porta, não é verdade? Você já bateu na porta de alguém? Você já bateu? Você é aquela pessoa que faz toque, toque bem levezinho para não incomodar, ou toque, toque, ele chegou. Então, não precisa ser com tanta força, mas a gente precisa bater nas portas. Ficar esperando. Não. A gente está batendo a porta, faltaram 5 portas, não adianta me enrolar. Quando você decide seguir Deus, Ele vai mostrando o que você tem que fazer, não vai? 6. Então, Ele vai mostrando o que você tem que fazer, não vai? E aí você está disposta a fazer? Você está disposta a viver esse sobrenatural e buscar o que você precisa mudar? Porque há os erros das pessoas, mas talvez o nosso erro é de ser leniente, aceitar as coisas como elas são. Será que a gente tem que ser sempre escrava dos outros? Escrava do que as pessoas pensam, escrava das situações. A gente não foi assim desde pequeno. Será que a gente não tem que mudar isso? A melhor coisa que tem é você fazer 50 anos de idade. Pergunta a pessoa que está ao seu lado por quê. É muito bom. Porque você fazer 50 anos de idade com Jesus, como cristão, olha, é maravilhoso. E quando eu completei 50 anos de idade, eu falei: não vou fazer festa. Eu vou agradecer a Deus, porque Ele me trouxe até aqui. Não pode ser só festa. Tem que ser um agradecimento profundo a Deus. Porque quando você passa por várias situações e você continua acreditando, sabe que o Deus vivo vai te levar para um lugar melhor. É sempre melhor. Deus sempre abre novas portas que eu não estou esperando. Você imagina, se passar a vida inteira cheio de fé e as coisas acontecendo, milagres todo dia. Você imagina você ver todo dia um milagre. Você não vai ficar impactado? Olha que bênção. Quando você, aliás, advogado também é muito bom envelhecer. O pessoal olha para o advogado e para o médico mais velho, você já confia, não é verdade? Pastor também, quanto mais velho, mais você confia, não é verdade? Então, eu escolhi a profissão certa. Seja ela advogada, seja ela pastora, né? Mas aí é tão emocionante. É bom porque você vive intensamente a vida e não fica esperando a vida te levar. Sabe, tem pessoas que falam: amanhã eu faço curso. Amanhã. Delega para outra pessoa, porque eu estou cansada. Acordar cedo. Ah, não. Eu não quero deixar de dormir até a hora que eu quero dormir para empreender meu tempo em outras coisas. Eu quero dormir a hora que eu quiser e acordar a hora que eu quiser. Não é verdade? O problema é que você, quando acorda, você que eu estou falando, essa pessoa que eu estou falando, você quando acorda tarde, você fica mal-humorada. Tá bom? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: é você que ela está falando?
Pergunta a pessoa, já é você que ela está falando? Então, aí eu estou falando assim, você tem que decidir, ou ficar mal-humorado, ou viver a vida. Alguma coisa tem que acontecer na sua vida. O que você não pode fazer é juntar as duas coisas. É verdade? Eu posso também deixar bem claro através de blusas, fica mais fácil? Então, pergunta a pessoa que está com blusa branca, se o tempo que Deus está dando para ele está usando da maneira que deveria estar usando. A pessoa que está com blusa branca, às vezes está gastando muito tempo em coisas que não deveria usar. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você tem blusa branca? Fica mais fácil, né? Então, pergunta para a pessoa xadrez, será que você não está com muito medo de enfrentar novas coisas? Pergunta a pessoa que está com blusa xadrez. Será que realmente não chegou a hora de você realmente enfrentar uma coisa nova e não querer ditar as coisas e simplesmente aceitar uma coisa muito nova que Deus está colocando na sua vida? As pessoas de azul respondem, eu não tenho medo do novo. De jeito nenhum. Eu não tenho medo desse novo. Mas sabe, sempre existe o xadrez pequenininho. Não tem o xadrez pequenininho? Quem tem xadrez pequenininho? Eu não enxergo direito, gente. Olha, estou sem óculos. Xadrez assim, vermelhinho, pequenininho, ou sei lá o quê, que cor é essa? Glória a Deus. Aí eu quero falar para você, teimosia, a teimosia, ela pode levar a gente a enfrentar a gente mesmo. Pergunta a você, será que eu sou teimoso? Não, de jeito nenhum. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, ela fica, não sai de jeito nenhum. E aí Deus pode mudar isso? Deus pode mudar isso? Eu estava muito preocupada porque eu vou pregar na Itália semana que vem. Eu estava assim, a minha preocupação é muito grande porque nos Estados Unidos é bem mais fácil para as pessoas aceitarem o pastoreio, né? Essa revelação assim. Já na Itália as pessoas, na Europa toda, né? Na Inglaterra, então o pessoal é muito fechado, principalmente na Alemanha. Aí eu tenho que usar brincadeiras, porque eu não posso chegar diretamente para as pessoas e falar que elas morrem. Já brasileiro é mais aberto. Na verdade, eu já posso dizer bem claramente que existe uma mudança que a gente precisa fazer, de estar mais aberto às novas coisas de Deus. E quando Deus fala, aquilo mexe no nosso coração. Eu não vou falar nada para vocês que não testifique no seu coração, porque o que eu estou falando, Deus já falou com você. Só que às vezes você está um pouco resistente. Ah, é isso? Pergunta a pessoa do seu lado, é isso? E o que Deus não tem que fazer para coisa nova, hein, de branco? O que Deus não tem que mudar nessa vida para você entender que Deus quer uma coisa completamente diferente e você quer teimoso na mesma coisa? Por quê? Por que você está sendo escravo nessa altura do campeonato da sua própria teimosia? Talvez Deus coloque uma maçã, sabe uma maçã? Às vezes uma maçã. Tem aquela maçã que fica assim. Não é para você comer a maçã, é para você andar na direção que Deus está mandando. Amém? Entendemos isso? Pergunta a pessoa que está só, você entendeu da maçã? Não é para comer a maçã, é só para ficar olhando e saber que Deus está dando uma direção diferente. Amém? Entendemos isso? Glória a Deus. Então, pergunta a pessoa do seu lado, você realmente entendeu? Ok. Com isso, todo mundo recebeu? Pergunta. Todo mundo recebeu aqui? Eu sou um ET. Eu não sou um ET. Você já imaginou? Eu fico me imaginando, olha, mais ou menos há uns 25 anos, mais ou menos, quando Deus me deu um dom, era muito complicado. Porque eu falava com as pessoas, assim, eu? De jeito nenhum. Tá maluca. E eu realmente achava que eu era louca. Assim, poxa, Deus me deu um dom de loucura. E era tão difícil para mim, porque eu tinha que enfrentar o que as pessoas estavam falando para mim, o que o Espírito Santo estava me dizendo, e o Espírito Santo falando,
Não, ela está assim mesmo. Ela está duvidando de todo mundo, de todos, e está com muito medo de enfrentar um monte de coisa. Pode falar com ela. Olha, você está duvidando de todos e de todo mundo. E ela dizia, eu? Não, de jeito nenhum. É minha prima. Você deve estar vendo a pessoa errada. E aqui na igreja é assim que vai ser? Você sabe que eu falei com você, não sabe? Porque senão eu posso ser bem específico. Eu não tenho problema nenhum de ser específico. Eu só não sou específica assim, além do olhar, é para a pessoa não ficar constrangida. Imagina eu chegar na frente de todo mundo e dizer, está teimoso, está briguento, está rabugento. Por que você está rabugento? Você tem que abrir a sua vida para coisas novas. Parar de dizer que as pessoas estão erradas o tempo todo. Parar de se culpar e se condenar. A pessoa vai me olhar com um olhar meio... Quem essa pessoa pensa que ela é? E o que ela vai responder? Eu não sou nada, eu sou só um vaso. Amém? Pergunta a pessoa do seu lado, vai ficar mal-humorado o dia todo? Pergunta a pessoa do seu lado de xadrez azul também. Aí, não, porque ele está pensando que eu não estou falando com ele. Aí fica lá achando que eu não estou falando, já tem 10 profecias, não se mexeu, nem piscou. Tem alguma coisa errada, ficou vermelho, agora recebeu. Então, o processo de Deus na nossa vida funciona ou não funciona? E eu adoro ajudar as pessoas a reconhecer Deus na vida delas. Porque uma que ela fica ligada, on, né? Hoje não está off, on, não é isso? Então, aí quando está on, Deus fala, Deus ministra, e é um testemunho que eu tenho, porque eu fui num churrasco, uma pessoa me chamou no churrasco, e claro, né, para ir no churrasco, eu tive que fazer jejum. Olha que bênção. Pergunta a pessoa do seu lado, já fez jejum no churrasco? Há certas situações que eu posso ir em lugares desde que eu esteja preparado espiritualmente para fazer o que eu tenho que fazer lá. E nesse caso eu estava quebrando determinadas maldições naquela família, então eu precisava de jejum. E aí orando e ministrando, eu sabia que Deus queria que eu falasse com uma pessoa dentro desse churrasco. Essa pessoa, ela sentou umas 10 vezes na minha frente e ela saía. Aí ela sentava, depois saía. O que eu fiz? Nada. Não fiz nada, não podia falar com ela. Por quê? Porque ela não queria sentar. Ela sabia que eu queria falar com ela? Ah, sabia. Imagina, chegou a pastora Virgínia Estevão. Quando eu chego, as pessoas... Quem está pensando coisa errada, imediatamente sai de perto de mim. Já descobriram que eu vejo o pensamento, então sai de perto de mim. Então, e quem está fazendo a coisa certa, que é ouvir de Deus, fica perto de mim perguntando as coisas. Mas Deus queria que eu falasse com aquela pessoa. Eu não consegui falar. Eu não consegui falar com ela, porque ela não estava com o coração aberto. Então, para Deus falar dentro de você, você precisa estar com o seu coração aberto. É uma frequência. É um sobrenatural. Eu não tenho como ficar na frequência da sua mente. Eu não tenho como. Isso é Deus. É a manifestação de Deus, é o Espírito de Deus. E Deus tem muito mais coisas para falar. Mas a gente precisa estar aberto para receber. Amém? Glória a Deus. Entendemos tudo? Entendemos do culto de revelação e recebemos? Tomamos para a gente? Até mal-humorados? Por que eu sempre vim para cá quando eu falo mal-humorado? Não sei por quê. Você sabe por quê? Pergunta a pessoa do seu lado, daqui, só daqui. Por que eu estou toda hora aqui quando eu falo de mal-humorado? A gente tem ficado muito mal-humorado essa semana? A gente tem ficado muito briguento? Conhece gente que fica assim, toda hora. Quando a gente ficar eu já disse para a gente separar um tempo e andar. Tem que andar. Porque quando a gente não anda e começa a buscar Deus, a gente vai deixando que aquele mau humor domine a gente. E a gente fica com picuinha com todo mundo. Você acha isso certo?
comigo, pastor, olha para o lado. Glória a Deus. Mas a coisa linda é que a pessoa mais picuinha que tem é aquela pessoa cheia de amor para dar. Ela tem o dom de ajudar as pessoas, ela tem o dom e a capacidade de ajudar as pessoas, mas o tempo que ela leva, deixando que aquilo atormente a mente dela, é o tempo que ela está perdendo de se doar, de ser um vaso que Deus consagrou. Amém? Estamos entendendo? Eu nem sei do que você está falando. Será que vai encaixar para mim? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, vai encaixar para mim isso? Vou melhorar só para você não achar que é para você, tá bom? Às vezes a gente quer se colocar no lugar e fazer as coisas para as pessoas o tempo todo. Só que a gente nunca é o que a gente é. A gente nunca é o que a gente gostaria de ser. A gente sempre fica à sombra das pessoas. A gente está sempre se comparando. E quando a gente se compara, a gente deixa de ser o que a gente é, porque a gente não dá valor ao que a gente é. Então é muito importante a gente não se comparar, porque na verdade a gente é muito para Deus. A gente tem muito para dar para a vida. A gente não deve ficar mascarada e torturada nessa prisão. Eu preciso ser o que aquela pessoa é. Amém? Agora entrou. Glória a Deus. Amém? Excelente semana. Deus te abençoe. Tchau, gente.